2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Puder projetar para nós. A palavra do Senhor diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Versículo 2: e dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Amém? Queria que você fechasse seus olhos onde você está, que você convidasse o Senhor nessa noite, a falar com você, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, nessa noite, invocamos o Teu nome e clamamos, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa usar, Deus, o Teu servo como instrumento de Deus, que o Senhor possa, Pai, falar em cada coração, e que a Tua palavra seja de fato manifestada, assim como diz a Tua palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante e penetrante, que faz distinção, faz separação daquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. Nós nos colocamos à Tua disposição, em nome de Jesus. Diga amém. Bem, eu estava meditando nessa palavra durante toda a semana. Na verdade, eu já tenho ela preparada há algum tempo. E algo que é muito importante para todos nós, e que esse texto ele deixa claro para nós, é a importância da arca de Deus nas nossas vidas. Amém? A arca da aliança aqui que o texto menciona, ela tem um símbolo muito importante dentro da palavra. Ela representa a presença de Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala assim: a arca representa a presença de Deus. Se você for olhar na Bíblia, a história bíblica, você vai ver que o povo de Israel teve um rei. Foi o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei? Saul. Você pode dizer isso? Fala, Saul. Se você não sabia, Saul foi o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que Saul, na geração de Saul, não se importou com a arca da aliança, não se importou com a presença de Deus, não se importou em colocar Deus à frente de tudo que eles faziam. E em um determinado momento, essa arca então foi perdida, os inimigos roubaram essa arca e levaram de volta. Porque o povo de Israel, ao invés de usar a arca da aliança como a manifestação da presença de Deus, como algo que era deles, o Deus que relacionava-se com eles, eles usaram a arca da aliança como um amuleto. E isso foi a maneira como eles acabaram perdendo a guerra para os filisteus. Eles perderam a arca, porque ao perder a guerra, os inimigos então pegaram a arca, levaram de volta, levaram na verdade para a sua terra, para a Filístia, e começaram então a colocar essa arca diante dos seus deuses. Tinha um deus lá chamado Astarote, que esse deus, eles colocavam então a arca diante desse deus, como uma forma de subjugar o Deus do povo judeu. Mas sempre quando eles voltavam ao amanhecer, a Bíblia mostra para nós que os braços desses deuses estavam arrancados. No outro momento, a cabeça do Deus estava arrancada. No outro momento, as pernas do rei, desse Deus, foi arrancada também. E esse rei, no último momento, ele estava prostrado diante da arca. Por quê? Porque diante da presença do Senhor, nenhuma obra do diabo pode subsistir. Amém? O Senhor, Ele é poderoso, e a presença de Deus é poderosa. Saul não tinha revelação disso, e esse foi um grande erro. Por quê? Porque o fato dele não ter essa revelação, fez com que o seu reinado fosse um reinado fracassado. Um reinado que não tinha glória. Nós precisamos da presença do Senhor. Amém? Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Fala assim: nós precisamos da presença do Senhor. A arca também, ela representa Jesus. Se você for olhar, a arca era um caixote enorme, e ele era feito de madeira de acácia, que representa
a humanidade caída. Mas a arca também, ela tinha um revestimento de ouro. E o ouro na Bíblia representa a natureza de Deus. Então a arca também, ela apontava para Jesus, porque Jesus, ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Então essa arca também era a expressão de Jesus. Deixa eu te dizer, Jesus, né, ele é Deus. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia diz que ele é o Emanuel, aquele que está em nós, o Deus conosco. E era assim que a arca da aliança, ela estava inserida diante do povo de Israel. Ela estava inserida como um Deus que habitava no meio do seu povo. Um Deus que vivia, que se relacionava no meio do seu povo. E isso é muito importante, porque logo depois, quando nós vemos aqui nesse texto, logo no versículo 1, nós vemos que em um determinado momento Davi assume o reinado, e ele lembra imediatamente da arca. E ele fala: nós vamos recuperar a arca. Nós vamos recuperar a presença de Deus. E isso precisa ser algo que está dentro de nós. Nós precisamos todo dia, todo tempo, falar: Senhor, eu quero a tua presença. Eu preciso da tua presença. Sabe, a presença de Deus, eu sei que todos nós entendemos e conhecemos e sabemos que Deus, ele é um Deus onipresente, amém? Deus está em todos os lugares, mas preste atenção, a presença de Deus, ela precisa ser manifesta. Deus, ele está em todos os lugares. Davi diz: se eu subo ao mais altos céus, o Senhor lá está. Se eu vou ao mais profundo dos abismos, o Senhor também está lá. Então, mas preste atenção, o Senhor, ele está em todo lugar, o Senhor está aqui nessa noite, amém? Ele está no momento de oração que você tem na sua casa, ele está lá, ele está na sua reunião de célula, ele está na vigília, ele está com você lá no seu serviço, diga amém. Mas a presença manifesta do Senhor, ela precisa também aparecer na sua vida. A presença manifesta. A arca da aliança, ela manifestava a presença, manifestava glória. Em determinados momentos, o povo de Israel colocava a arca na frente, e eles iam para a guerra, e a Bíblia diz que coisas extraordinárias aconteciam. Por quê? Porque Deus se manifestava no meio do seu povo. Você tem um Deus dentro de você, que precisa ser manifesto. Nós estamos nesse ambiente, cultuando ao Senhor, mas nós precisamos da presença manifesta do Senhor. Nós precisamos da presença, do desejo que Davi tinha. No versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: que dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, eles partiram para Baalá de Judá. Para quê? Para pegarem a arca. Eles foram em busca da presença. Eles foram atrás da presença. Olha, irmãos, nós vivemos numa geração onde muitas pessoas, elas não se importam com a presença. Isso é um fato. Tem igrejas que eles não têm preocupação com presença. Tem igrejas que eles têm preocupação com curas, com milagres, mas não têm preocupação com presença. Presença é diferente. A presença de Deus, tem pessoas que às vezes ele é até curado, mas ele vive uma vida sem presença. Eles até desfrutam de bênçãos separadas de Deus, mas não tem presença. A presença do Senhor, quando ela manifesta na sua vida, ela traz consolo, ela traz paz, ela traz alegria, e tudo à sua volta se torna de uma visão celestial. Você passa a estar por cima de cada uma das circunstâncias. Isso tudo quando você percebe a presença manifesta do Senhor. Amém? Agora, essa arca da aliança, nós precisamos entender que ela, nesse contexto aqui, ela havia sido roubada. Davi, então, ele corre com 30.000 homens, ele vai atrás dessa presença, dessa arca, e ele fala: eu quero essa arca para mim. O versículo 3, a palavra de Deus então diz assim: puseram então a arca de Deus num carro novo,
e a levaram da casa de Abinadab, diga Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Versículo 4. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Versículo 6. Quando chegaram então à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Versículo 7. Versículo 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Se nós olharmos esse texto, nós vamos perceber que uma das coisas que Davi, então, ele se depara, no momento então que ele vai buscar essa arca, a Bíblia diz que essa arca ela estava na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab, a Bíblia diz que a arca da aliança, ela ficou 20 anos na casa de Abinadab. 20 anos. E durante esses 20 anos, os seus filhos foram criados diante da arca, a arca se tornou um móvel da casa, e muita coisa aconteceu durante esses 20 anos que a arca estava ali. Então Davi resolve subir, ir lá na casa desse sujeito, pegar a arca e trazer a arca de volta. Só que o grande problema é que nós nos deparamos com a morte de um dos filhos de Abinadab. A Bíblia diz que Uzá, ele então, no momento de descuido, a arca da aliança começa a cair, e ele então segura com as suas mãos a arca, e a Bíblia diz que ele morre imediatamente. Imediatamente. Aquilo que era para ser bênção, se tornou o quê? Maldição. Aquilo que era para ser uma grande bênção, na verdade não teve tanta bênção assim. Se tornou algo ruim. Eu sei que, às vezes, para alguns, se você for olhar o texto mais na frente, no versículo 8, você vai ver que então, Davi, ele, projeta para nós versículo 8, a Bíblia diz que Davi se desgostou, porque o Senhor havia tratado, havia lidado, matado, irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de quê? Pérez Uzá. Versículo 9. Temeu então Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E o versículo 10 então, ele diz: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a grande cidade, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de quem? De Obed-edom. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Obed-edom foi extremamente abençoado por Deus durante o tempo que a arca ficou na sua casa. Agora, na vida de algumas pessoas, a presença ou a arca de Deus, ela pode ser uma bênção. Mas na vida de outras pessoas, às vezes a arca, ela não pode ser uma bênção. Tudo depende da maneira como você levanta a arca. Como você conduz a presença, ou como você deseja atrair essa presença. Davi cometeu todos os erros que ele podia cometer. Se você olhar lá em 1 Samuel, capítulo 6, 4, 5 e 6, você vai ver um trilho, onde a presença de Deus, a arca de Deus, então ela é roubada, e ela então percorre várias cidades filisteias, e nesse percurso, a Bíblia diz que Deus começa então a amaldiçoar o povo filisteu, e é tão interessante porque Deus então começa, a Bíblia diz que ele coloca tumores em todos, aqueles que não morriam, eles recebiam tumores, que no original são hemorroidas, era uma maneira que Deus humilhava o povo estrangeiro, o povo que não era povo de Deus, só porque eles estavam com a arca. E a Bíblia então diz
que esse povo, a maneira como eles carregavam a arca de um lado para o outro, de uma cidade para outra, nessa cidade passou por Gilgal, Siló, e depois foi até a cidade de Abinadab. Durante todo esse percurso, a maneira como os filisteus carregavam a arca era em cima de carros de boi. Por quê? Porque essa era a maneira como os filisteus faziam. Deus tratava com esse povo, mas não fazia como fez aqui, na ocasião de Davi. Na ocasião de Davi foi diferente. Por quê? Porque em nenhum momento Deus matou alguém porque conduziu a arca lá com os filisteus. Mas aqui com Davi foi diferente. Quando eles tentaram carregar a arca de uma maneira errada, a Bíblia diz que alguém morreu. Alguém morreu por triscar na presença de uma maneira errada. Agora preste atenção. Eu sei que muitos de nós, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, né? Eu fui pastor lá na Videira Oeste durante muitos anos, então você lidava com muitas pessoas ainda novas convertidas, ainda estando no processo de largar o cigarro, a bebida, e muitas vezes você falava para essas pessoas, vamos para o culto, vamos para a célula, e geralmente essas pessoas falavam assim, não, eu não vou, porque vai que Deus, né, faz alguma coisa aí comigo, né, vai que Deus vem e... Aí eu chamava as pessoas, vamos no culto hoje? Não, pastor, hoje não dá, hoje eu bebi uma cervejinha, né, não tem como eu ir lá no culto, né, vai que Deus fica bravo, né. Então, eu percebia que havia esse tipo de sentimento na vida dessas pessoas. Mas preste atenção, muitos crentes, às vezes eles também vivem nesse sentimento. Qual que é o sentimento? Não, hoje eu vim para o culto, mas eu vim na marra, viu, pastor? Eu estou aqui, mas hoje eu estou desanimado. Está desanimado por quê, irmão? Ah, pastor, muita coisa que acontece na vida da gente. Eu sei o que ele está falando. Ele está falando que pecou. Né? Ele teve algum problema aí durante a semana, e aí ele chegou debaixo de acusação. Mas preste atenção, se você olhar, aqui nesse ambiente havia um desejo de Davi pela presença de Deus. Quantos aqui desejam a presença de Deus? Diga amém. Todos nós. Agora, por que a presença de Deus, ela às vezes não traz todos os seus atributos na vida de alguns? Por que a presença manifesta de Deus, ela não se mostra na vida de alguns? Por que é tão difícil, ao invés da pessoa gerar vida, ela gerar morte? E eu vou te dizer, eu ministro louvor há muitos anos, né? O Marcos Aba sabe que não é todo dia que a gente chega aqui para ministrar o louvor e a gente chega no Santo dos Santos, né? Então tem dia que você chega aqui, né, Daniel? Você chega, Senhor, me ajuda. Se o Senhor não fizer hoje, não tem nada feito. Você sabe que, na experiência que eu tive, ministrando louvor, esses foram os momentos que mais fluíram. Esses dias que eu chegava e eu falava assim, Senhor, se o Senhor não fizer, aqui acabou. Acabei com o culto hoje. Né? Por quê? Porque muitas vezes, você vem debaixo de condenação. Satanás tem o desejo de, às vezes, colocar coisas na sua cabeça para que você fique restringido a buscar a presença de Deus com liberdade, confiando totalmente no Senhor, confiando que o Senhor está desejoso de te abençoar. E muitos de nós achamos que Deus, na verdade, Ele não está tão desejoso assim. Poxa, eu pequei, será que Deus quer me abençoar mesmo assim? Será que Deus vai me ajudar mesmo assim? Moço, eu nem sou uma pessoa tão boa assim. Briguei com a minha mulher, discuti com a minha mulher, bati no meu menino, né? E agora eu cheguei no culto, como é que eu vou agir diante de Deus nessa situação? Né? E você às vezes vem com tantos conflitos, e isso às vezes te restringe a buscar o Senhor. Buscar com liberdade, confiando totalmente no Senhor. A Bíblia diz que Davi, diante desse problema, Davi, ele se tornou alguém com medo. Alguém que estava com medo da presença. Como que eu vou trazer a arca do Senhor para junto de mim? Como que eu vou atrair a arca de Deus para a cidade de Davi? Essa arca está matando gente. Esse é o medo de muita gente. Ter uma visão equivocada do Senhor. O Antigo Testamento para nós, ele é simplesmente um espelho daquilo que nós vivemos hoje
né, na nova aliança. E nós precisamos entender isso porque muitos poderiam dizer assim, pastor, e eu já ouvi muito isso no passado, pessoas falando assim, olha, Deus só pode fazer onde não há pecado. Você acredita nisso? Você acha que existe algum ser humano na face da terra que não tenha pecado? Então, por muitos anos, eu achava que era isso mesmo, e às vezes você ia lá, você lutava, e eu não estou falando que você não tem que lutar, não, você tem que lutar sim, você tem que vencer, você tem que insistir, mas preste atenção, não é isso que atrai a presença de Deus, não é isso que traz a manifestação da arca de Deus, não é isso que faz com que a arca do Senhor derrame as suas bênçãos sobre você, não é o pecado que é um impedimento. O impedimento nós vemos logo revelado aqui no texto, logo no versículo 4, projeta para nós aí. A Bíblia diz no versículo 4, que eles levaram com a arca de Deus na casa de Aminadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Agora olha o próximo versículo. Davi e toda a casa de Israel, eles faziam o quê? Eles se alegravam, tinha alegria no culto? Muita alegria. Alegria não destrava a presença. Só alegria não destrava. Alegria é importante, mas não é a alegria que é o segredo. Eles tinham alegria. O que mais que eles tinham? Eles tinham louvor. Eu já vi muita gente falando, pastor, se nós tivermos uma equipe de louvor, redondinha, CD, aí, né, Marcos, nós somos cobrados nisso, né? Então, se nós tivermos uma equipe que não erra, né, não falha, todo mundo bonitinho, redondinho, vestidinho, maquiado, aí sim, aí vai funcionar o louvor. Não, eles tinham instrumentos, eles tinham louvor. A Bíblia diz que eles tinham toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborim, com pandeiros e com... Tinha tudo, tinha a banda completa. Faltou a guitarra. Estava a banda completa. Mas o louvor não atraiu a presença de Deus. O louvor não fez diferença se ia gerar morte ou se ia gerar vida. Você entende? Mas a Bíblia diz também no versículo 6, a Bíblia diz assim, e quando chegaram, então a eira de Nacon estendeu Uzá a mão, a arca de Deus, e a segurou, porque os bois... Duas coisas que nós podemos ver nesse texto, que trava a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. A primeira, essa palavrinha usar. Usar é o nome da pessoa. E se você for olhar essa palavra no original, ela é uma palavra no hebraico que significa use, que significa força. Força. Então, a Bíblia diz que a força colocou a mão. Tem uma arma, uma metralhadora, ela é israelense, que o nome dela é Uzi. O nome dela é Uzi, porque fala de força. E essa metralhadora, ela faz um estrago feio, né? Não sei se você tem essa curiosidade, mas eu tenho, né? E ela tem esse nome, no mesmo nome no original para usar. Mesmo nome. Agora, por incrível que pareça, a Bíblia diz que quando eles colocaram a mão no negócio, deu errado. Quando a mão, a força humana, ela é colocada para atrair a presença de Deus, Deus não pode manifestar. Outro símbolo aqui, além de usar, também são as carroças de boi. Os carros de boi, ele é um símbolo também de obras humanas. Ele, na verdade, é um símbolo da maneira como os filisteus faziam para atrair. Você sabe, não é só nós que buscamos a Deus. Se você vai em qualquer religião, o que eles falam lá? Você conversa com qualquer pessoa que é de outra religião, o que eles dizem? Hã?
O Deus é o mesmo. Não é? Deus é o mesmo, em todo lugar. Né? Aqui nós acionamos Deus com a farofa e uma galinha preta. Vocês acionam Deus lá, né? Eles generalizam dessa maneira. Nós sabemos que não é assim. Que o Deus não é o mesmo. Não, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, amém? O nosso Deus, nós sabemos quem é o nosso Deus. E Ele não é assim. O nosso Deus é diferente. O nosso Deus, quando nós colocamos a mão, Ele tira dele. O nosso Deus é o seguinte: quando você levanta suas mãos como um filho pequeno e você fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Nada do que eu faça vai mudar essa situação. Ele vem e faz no seu lugar. É assim que é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele espera uma dependência total nossa. Davi não conseguiu carregar a arca, a presença, por quê? Porque a presença não podia ser carregada do modo filisteu. A presença não podia ser carregada de maneira natural. A presença não podia ser sustentada com as mãos de usar. Por muitas vezes, até mesmo ministrar louvor, eu vou falar muito do louvor, porque é da onde eu sou mesmo, da onde eu fui gerado. Mas preste atenção, por muitas vezes, isso foi uma crise. Senhor, eu tenho que dar o meu melhor lá no louvor, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, e todo mundo tem que fazer junto, e às vezes você cobra muito das pessoas, você tem que fazer demais. Mas preste atenção, os momentos de maiores manifestação de Deus, não dependeu de homem nenhum. Homem nenhum. O pecado, ele não tem esse poder de ser maior que a presença de Deus, ele não tem. Se tivesse, não teria existido nenhum mover na história da igreja. Por quê? Porque todo homem tem pecado. Nós temos grandes moveres, nós temos grandes movimentos que arrastam pessoas, levam pessoas a Jesus. Você vem me dizer que essas pessoas, elas não têm falhas? Essas pessoas que conduziram esses movimentos não têm falhas? Claro que tem. Por quê? Porque não é isso que te qualifica a atrair a presença de Deus. O que te qualifica a atrair a presença de Deus é você olhar totalmente para o Senhor e depender totalmente dEle. É você olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não fizer, acabou. Acabou a obra. Se o Senhor não fizer no casamento, acabou a obra. Você já percebeu? Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência. Mas eu já vi isso demais. Irmãs que chegavam e falavam, pastor, eu vou separar, porque eu não aguento mais esse marido, não aguento mais. E eu falava, e o que você faz quando ele chega bêbado em casa? Ah, eu já chutei ele, eu já joguei ele debaixo do chuveiro de água fria, e não sei o que, eu já xinguei ele. Eu falei, muito bem, e melhorou? Ela, não, pastor, está pior, não está nem me deixando ir para a igreja mais. E eu ia deixar, né? Se a mulher está piorando, indo para a igreja, né? Chega e faz me maltratar, né? Nem eu deixaria. Mas preste atenção. E aí, por muitas vezes, eu falei para algumas, falava assim, irmã, você já experimentou, ao invés de você brigar com o seu marido, né? Ficar enchendo a paciência dele, você já pensou em fazer uma comida para ele, tratar ele bem, mesmo quando ele chega nessa situação? Ela, não, pastor, você está doido, você não sabe quem é meu marido, não. Você não sabe quem que é meu marido não está nem aí para isso, não. Eu, olha, irmã. E aí ela foi testar, ela foi fazer isso. Né? E aí ela fez, e aí o marido está hoje lá crente. Servindo o Senhor com ela. Por quê? Só porque ela parou de querer fazer na força. Olha para quem está do seu lado e fala assim, para de querer fazer na sua força, meu irmão. Preste atenção. O que Davi aqui não entendia é que a obra de Deus, ela deve ser feita na maneira de Deus. Você ouve muita gente falando assim, a obra de Deus pode ser feita de qualquer jeito, pastor. Uma vez um irmão falou isso para mim. Eu cheguei para ele, sentei com ele, falei assim, irmão, você mentiu para levar o rapaz no encontro, irmão. Que isso? Ele falou, pastor, o importante é levar as pessoas para o encontro. Eu falei, você está doido, irmão? O irmão não vai, aquele rapaz nunca mais vai pisar os pés aqui.
Porque você mentiu. Mentiu, falou que lá tinha bola. Ele ia passar o dia jogando bola. Olha, pode um negócio desse? Aí as pessoas têm essa mentalidade. Não, a obra de Deus pode ser feita de qualquer jeito. Não, a obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito, irmão. A obra de Deus tem que ser feita da maneira de Deus. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus métodos. Você precisa aprender a ouvir de Deus. E quando você não tem direção nenhuma, eu quero te dizer, pergunta para quem tem. Não sai fazendo as coisas não. Esse irmão estava tentando fazer as coisas, mas ele era só um usar, colocando a mão na arca e o outro lá morrendo, porque o outro lá chegou em mim e falou o quê? Nunca mais volto nessa igreja. Por quê? O que foi, encontrista, né? O que aconteceu? Olha, pastor, o rapaz falou para mim que aqui era só brincadeira. É mesmo? Pastor, ele me falou isso. E mais, ele me prometeu que sábado, às 4h, ele me levava de volta, porque eu tenho que voltar para o meu trabalho. E ele agora sumiu, que eu não estou achando ele está me enrolando. E é mesmo. Aí eu falei para ela, não, mas calma aí, nós vamos resolver isso. Eu tentando ajeitar as coisas. Aí ela falou assim, pastor, gostei muito do senhor, gostei muito do encontro, mas vou falar, eu não gosto de gente que mente para mim. Eu falei, tá vendo? Isso é o que dá usar, meter a mão na presença. Ele quer forçar a presença na vida das pessoas. Não é assim que funciona, filho. Você tem que andar pelos caminhos do Senhor. Deus tem os seus meios de fazer as coisas. Deus quer manifestar a sua presença. Deus quer que a arca esteja no meio do seu povo. É desejo de Deus. Deus quer manifestar presença na sua vida, na sua casa, na sua célula, na nossa igreja, na sua rede. Nos lugares que você passar, no seu trabalho, Deus quer manifestar. Mas preste atenção, não meta a mão na presença, não queira forçar a presença, não queira fazer na sua força própria, não é na sua força, é na dependência do Senhor, totalmente do Senhor. Agora, se você olhar, você vai ver que Davi, ele não tinha entendido isso. A Bíblia diz que quem conduziu aqui a arca foi quem? Foram os 2 filhos de quem? De Abinadab, perdão. Você vai ver que os 2 filhos de Abinadab é que conduziram a arca, Uzá e Aiô. Por que eles conduziram a arca? A Bíblia, se você for observar, lá em 1 Samuel, pega a sua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Essa água está com óleo, eu acho que alguém ungiu ela aqui, viu? Está estranha. Amém, vamos lá. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou aonde? Aonde? Quiriate Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a quantos anos? 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia o quê? Você conhece igrejas que eles buscam a presença de Deus, mas que na verdade a busca deles é só lamentação? A Bíblia diz que enquanto essa arca estava na casa desse sujeito, só tinha o quê? Lamentação. Às vezes, algumas pessoas, a maneira como ele busca a presença de Deus é só debaixo de lamentação. Lamentação, reclamação, lamentação, reclamação. Esse é um sinal de alguém que está buscando a presença, mas está buscando de uma maneira equivocada. O foco dele é presença. Davi estava buscando o quê? Presença. Davi estava fazendo alguma coisa de errado? Não, mas a maneira estava errada. A forma estava errada. Abinadab tinha a arca dentro da sua casa há 20 anos. É bem provável que Uzá e Aiô cresceram vendo essa arca lá na sala. Era um móvel, era o rack da sala. Brincava, chutava a bola na arca, né? Deveria brincar. Imagina, 20 anos
uma arca lá na sua casa, a arca que mata a gente, estava lá na sua casa. A arca que estava amaldiçoando o povo filisteu, está lá na sala da sua casa. Eles então viveram a vida, o quê? Acostumando com a arca. Você sabe que esse é um grande problema? O grande problema de cada um de nós é nos acostumar com a arca de Deus. Nos acostumamos com a presença de Deus. Você sabe qual que é a diferença de santidade? Uma vez eu fiz essa pergunta no seminário, e os irmãos responderam assim para mim: pastor, o contrário de santidade é pecado. Falei, não é, irmão. O contrário de santidade é algo comum. Quando você torna as coisas comum, normal, você deixou de santificar. Você sabe que você pode tornar essa reunião comum no seu coração. Você pode tornar o momento do louvor comum no seu coração. Você pode tornar a sua célula algo comum. Você pode tornar a busca pela presença de Deus na sua vida algo comum. Isso é um perigo. Tornar algo comum. A Bíblia diz que os Aiô, eles estavam levando a arca, e no momento que eles estavam conduzindo a arca, o que aconteceu? Uzá achou que tinha liberdade de colocar a mão na arca. Por quê? Não, aqui a gente pode fazer de qualquer jeito. É que essa arca? Não, isso daí é o hack velho que estava lá na minha casa. Isso aqui não tem esse poder todo, não. Várias vezes eu subi em cima dessa arca aqui, não aconteceu nada. Você está entendendo? Várias vezes eu mexi nessa arca, eu olhei essa arca, eu trisquei nela e não aconteceu nada. Por que queria acontecer agora? Está entendendo a mentalidade de quem tem a intenção de segurar? A intenção de fazer as coisas é usar. Uzá estava familiarizado com a arca. Preste atenção, não torne a presença de Deus algo familiar para você. Sempre reverencie. Eu gosto de um livro que eu estava lendo, onde dizia o seguinte: se as estrelas dos céus, elas aparecessem uma vez ao ano, nesse dia, todos nós acamparíamos do lado de fora da casa. Por que você não faz isso para ver as estrelas? Porque ela aparece todo dia. Todo dia, é comum. Mas eu não sei se você já teve a experiência de passar na TV, olha, o eclipse, não sei o que lá. Toda vez que eu corro lá fora para ver o eclipse, com um nome diferente, eu não consigo ver. Aí alguém fala, não, já passou. Não, já acabou. E eu, marmoço, de novo. Só aparece de 20 em 20 anos esse negócio, de não sei em quantos anos, né? Eu não consegui ver de novo, só vi a filmagem na TV, e ruim ainda, né? Mas por que tem essa intenção? Porque é algo que não é normal. A presença de Deus tem que ser algo especial em você. E todos os dias. Isso vale até mesmo para o seu casamento, meu irmão. Porque se você não tornar o seu casamento algo especial todo dia, o que vai acontecer? Ele vai cair na mesmice. Então, de vez em quando, você tem que fazer algo diferente. Não é verdade? Solteiros aí, não é com você, né? Mas de vez em quando a gente tem que pegar, comprar algumas coisas, ir para um lugar especial. Para quê? Para trazer, inovar de novo, né? Trazer algo novo para o casamento, né? Trazer algo especial, fazer daqueles momentos algo especial. E isso vai trazendo energia, né? Combustível para o seu casamento. Por quê? Porque você não está tratando como algo simples e comum, normal. Compreende? Então, o que Davi, ele estava diante de uma situação de morte, por quê? Porque havia manifestação da obra humana. Preste atenção, a presença de Deus, ela é poderosa, mas uma das coisas que nós precisamos entender é que a arca de Deus, ela precisa ser levada da maneira de Deus. Mas a Bíblia diz lá no versículo, olha só o próximo versículo, no versículo 10. Perdão, versículo 7, projeta o 7 para nós. No versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, 2 Samuel, tá? 2 Samuel 6, 7.
2 Samuel 6,7 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Como que alguém morre no pé da presença de Deus? Deus é bênção, Deus é vida, vida abundante. Como que alguém pode estar no meio da igreja, vir para a igreja todo domingo e mesmo assim morrer espiritualmente? Mesmo assim, não sentir a presença, não conseguir desfrutar das bênçãos espirituais. Como que pode, pastor? Como que alguém pode estar perto de Jesus e depois sair direto lá para a forca? Como que pode isso acontecer? Por que que isso acontece? Versículo 8 então, a Bíblia diz assim: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 9: e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Como que eu posso carregar essa arca? Como que eu posso direcionar essa presença? Como que eu posso ter essa presença? E ao invés dele buscar meios para descobrir isso, a Bíblia diz que ele fez o quê? Versículo 10, a Bíblia diz que ele deixou, ele não quis retirar para junto de si a arca de Deus, e ele colocou ela na casa de quem? De Obed-edom. Sabe o que é mais interessante? É que esse homem aqui, Obed-edom, ele não é alguém tão conhecido na Bíblia. Ele aparece pouquíssimas vezes na palavra. Mas às vezes que ele aparece como alguém que foi extremamente abençoado. O versículo 11 diz assim, versículo 11: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Diga comigo, 3 meses. Fala mais forte, 3 meses. E o Senhor o abençoou, e abençoou também toda a sua casa. Você acha que o Senhor abençoou Obed-edom com paz? Quem acha que o Senhor abençoou com paz? Você acha que o Senhor abençoou ele com um casamento maravilhoso? Você acha que o Senhor abençoou ele com uma vida espiritual maravilhosa? Sim? Você acha que Deus trouxe consolação, Deus trouxe coisas preciosas dentro dele, sentimentos maravilhosos, alegria, felicidade? Quem acha isso? De fato, o Senhor trouxe tudo isso. Mas olha o que a Bíblia diz no versículo 12. A Bíblia diz assim, puder ser bem rapidinho. Então avisaram a quem? Avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor de quem? Da arca. Não é por amor de Obed-edom, é por amor da arca. Como que as pessoas sabem que Deus abençoou ele? Porque as bênçãos não eram só espirituais e dentro da sua casa. As bênçãos ficaram visíveis para todo mundo ver. Quem passava na rua do Obed, olhava para a casa dele, antes a cerca estava caindo. Olhou depois da arca, como que estava? Tinha um muro, virou um castelo a casa. Os bens materiais ele começou a prosperar de uma maneira tão grande, tão poderosa, que isso ficou visível. O povo começou a levar fofoca para o rei. O povo chegou diante do rei e falou: olha, a arca está funcionando, a presença está funcionando na vida do Obed. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, só teve lamentação, mas ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e ele foi abençoado e toda a sua casa. Tem gente que você olha para ele é extremamente abençoado, enquanto você olha para outros, ele vive uma lamentação.
vive lamentando, reclamando. Por que isso? Vou te dizer, é por causa da justiça própria. Quando você faz as coisas baseado no seu merecimento próprio, na força das suas mãos, quando você faz porque você acha que você merece, que você pode, que você tem direito, sabe o que acontece? É gerado morte. Mas todas as vezes que você se humilha e você fala: Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não mereço. Sabe o que é mais interessante? Eu vou te dar a resposta por que Obed-Edom, ele foi abençoado, e Abinadab não foi, e nem Davi foi. Abinadab não foi, Davi também não foi abençoado, no primeiro momento, mas Obed-Edom foi. A resposta para isso está logo no nome. A palavra de Deus, se você for olhar no original, a palavra Obed, ela tem um significado, ela significa servo. Você pode dizer isso para quem está falando, fala assim: servo. Obed significa servo. E Edom significa vermelho. Vermelho. A palavra Edom vem de uma palavra no original, que é a palavra Dan. A mesma palavra para o nome Adão, que é Adã, que significa vermelho como sangue. Então Edom também significa vermelho, mas o vermelho do sangue. Vermelho do sangue. Então, em outras palavras, Obed, ele era servo do sangue. Você sabe o que te leva a ser abençoado? É quando você sustenta a mensagem do sangue. Não é pela sua força, não é pelas suas obras, é pelo sangue. O sangue me deu poder. O sangue me abençoa, é o sangue dele que me qualifica, é o sangue dele que me torna qualificado a receber todas as bênçãos espirituais, é o sangue que me leva a experimentar tudo que eu preciso, é o sangue que me dá cura, é o sangue que me dá prosperidade, é o sangue que abençoa meu casamento, é o sangue que me torna um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho. É o sangue de Deus que resolve os meus problemas. Ele é suficiente. Suficiente. Por isso, Obed-Edom, ele foi tão abençoado em 3 meses. Eu quero te dizer, quando você sustentar a mensagem do sangue, quando você começar a aplicar a mensagem do sangue na sua vida, do sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, aquele que há 2000 anos atrás fez uma obra grandiosa por mim e por você. E a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Toda. Você não será abençoado, você já foi. É o que a palavra diz. Por quê? Porque o sangue foi derramado lá atrás. Obed-Edom significa servo do sangue. Pastor, mas não é forçação de barra? Essa interpretação? Eu vou te mostrar uma coisa. No segundo momento, Davi, quando fica sabendo da notícia, Davi volta para buscar a arca. E no versículo 13, a Bíblia diz assim, olha o próximo versículo: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, tinha andado quantos passos? 6 passos. Sacrificava ele o quê? Bois e... O que mudou agora no trajetório? Presta atenção. O que mudou agora no trajeto foi que ele mudou a maneira como levava a arca. Só quem levava a arca agora era sacerdote. Antes era carros de boi. Ele manteve a festa, manteve o louvor, que é importante, mas ele mudou a maneira. Quem ministra aqui em cima, quem toca, quem canta, ele precisa entender que ele é sacerdote do Senhor. Eu estou ministrando, eu tenho que entender que eu sou sacerdote. Mas você que está ouvindo, você tem que entender que você é sacerdote. Você quer presença na sua vida? Entenda que você é sacerdote do Senhor. Você é sacerdote, você pode levar a arca. Você deve levar a arca, porque você é sacerdote. Essa é a primeira coisa que Davi mudou.
Mas a segunda coisa, Davi derramou sangue. Davi percebeu o valor do sangue. Presta atenção, filho. Quando você estiver numa enrascada, lembra do sangue. Declara o sangue. Começa a proclamar o sangue. Começa a ministrar o sangue. Toma posse do sangue. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para trazer tudo que você precisa. Mas segunda coisa também, volta no versículo 12. Versículo 12, a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-edom. Versículo 11, volta no versículo 11 para nós. Mas Obed-edom, ele era o quê? Geteu. Geteu. Olha, eu estava falando isso hoje para os irmãos. Nós fizemos uma reunião só com irmãos que têm chamado pastoral da minha rede. E estava falando isso para os irmãos. Se você for olhar em toda a Bíblia, não tem ninguém na Bíblia que ele estava qualificado para receber a bênção que ele recebeu. Ninguém. Abraão não estava. Noé não estava. Moisés não estava. Jeremias, o profeta, não estava. Isaías, o profeta, ele era homem de lábios impuros, habitava no meio de um povo de impuros lábios. Jeremias era uma criança, não sabia falar. Moisés era gago. Paulo era o quê? Matador de crente. Ninguém servia. Pedro e João era quem? Analfabeto, não sabia escrever o nome. Iletrados. Pedro e João. Se você for olhar todo mundo, ninguém tinha condições. Você vai para a lista lá da genealogia de Jesus, você vê 5 mulheres, tudo de má fama. Tudo. Era prostituta. Era outra que engravidou sem estar casada, Maria. Imagina alguém que engravida sem estar casada, né? Como que ela é vista naquela época. Então, de má fama também. Qualquer um que soubesse dessa história, ia dar erro. Você vai ver Raabe, a meretriz. Você vai ver Ruth. Você vai ver só gente que não tinha qualificação para estar ali onde está. Mas preste atenção. Se você olhar Obed-edom, a Bíblia diz que ele era geteu. Sabe quem que era geteu? Tinha 2 cidades na Bíblia que se chama Gate. Uma é Gate e a outra é Gat-Rimon. A cidade de Gat-Rimon era uma cidade do povo judeu. Mas a cidade de Gate era a cidade de qual gigante? Golias. A Bíblia diz que Golias era geteu. Golias era geteu, da cidade de Gate. Mas eles foram buscar essa arca onde? Foi no meio do povo de Deus? Não, eles foram buscar lá nos filisteus. E no meio do caminho, a arca caiu. A arca caiu. Eu estava olhando o mapa. E eu fui ver de onde eles saíram até onde eles iam chegar. Eu falei, não passa por Gat-Rimon, só passa por Gate, a cidade dos filisteus. O que isso quer dizer? Significa que esse cidadão aqui não pertencia ao povo de Deus. Obed-edom não pertencia ao povo de Deus. Obed-edom era gentil, ele era filisteu. Obed-edom, em outras palavras, não merecia ser abençoado. E ele foi abençoado primeiro que quem? Que Davi. O rei, sacerdote. Davi era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Ele foi abençoado primeiro que Davi. O homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque para Deus não existe esse negócio. Para Deus, Ele manifesta para quem não merece. Tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver conosco. Ele se manifesta para aqueles que não podem recebê-lo. Para aqueles que não têm condições de recebê-lo. Para aqueles que não têm condições de buscá-lo. É para esses que o Senhor se manifesta. Obed-edom não merecia. Mas quantos que não merecia?
Se você pegar a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 4, versículo 25, você vai ver que em um determinado momento, Jesus chega na sinagoga, no início do seu ministério, e ele então ele lê Isaías 61. E quando ele termina de ler Isaías 61, ele diz isso aqui: na verdade, vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Isso daqui Jesus está pregando para quem? Para os fariseus, na sinagoga. Quando do céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Olha o próximo versículo. E a nenhuma dessas viúvas foi Elias enviado, senão a viúva de onde? Sarepta Sidom. Essa mulher, ela não merecia também, porque ela não fazia parte do povo. A bênção não alcança ela. Mas lá no tempo da lei, a Bíblia diz que o Senhor fez o profeta visitar quem? Uma gentia, alguém que não fazia parte do povo, e ela foi abençoada. Havia muitas no meio do povo, mas Deus não foi para o meio do povo. Deus foi aonde? Aonde as pessoas achavam que não merecia. Você sabe qual que é o problema? Quando você acha que você pode, que você merece, a presença de Deus não pode ser manifestada na sua vida. Toda vez que você exige algo de Deus, toda vez que você fala para Deus: eu estou aqui há tanto tempo, eu estou aqui há tanto, eu já fiz tantas coisas. E quantas pessoas não procuram nós que somos pastores e falam: pastor, eu já dei tanto para Deus, eu já fiz tanto, já trabalhei em tantos encontros, eu já fiz tudo isso, eu estou na igreja já tem 40 anos. E aí, o outro lá chega, 3 meses, é abençoado. E eu aqui, pastor, já fiz campanha do sal grosso, do óleo ungido, já fiz campanha do jejum, já fiz 21 dias, já fiz o 40 dias, já fiz não sei o que, já fiz não sei o que. E ele dá a lista. Por quê? Porque ele é cheio de justiça própria. Enquanto ele continuar sendo cheio de justiça própria, a arca não pode ser bênção na vida dele. Não tem como ser. Mas na hora que ele falar: Senhor, eu sei que eu sou um pobre pecador, eu não mereço, mas a tua graça pode me alcançar. Na hora que você se coloca nessa posição, se prepara, porque Deus virá sobre você. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E Deus faz o quê? Dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde. Foi o que eu falei para os irmãos que vieram aqui hoje de manhã. Falei: irmãos, primeira coisa, eu agradeço os irmãos por virem aqui 8 horas da manhã num domingo, me ouvir. 8 horas. Isso só mostra a humildade dos irmãos. Isso é humildade. Está entendendo? Humildade é você se colocar embaixo, se colocar como alguém que não tem. Tem gente que ele fala assim: não, o que o fulano lá pode me acrescentar? Porque ele se acha melhor. Ele se acha maior. Eu vou te dizer, a arca vai gerar morte na sua vida, filho, se você não se posicionar de maneira diferente. Enquanto você achar que você é bom demais para receber a presença, ela não pode se manifestar na sua vida. Não tem como se manifestar, porque Deus só dá favor, graça ao humilde. Ao humilde, aquele que vê que precisa, aquele que é necessitado. Mas se você olhar, o texto continua, e olha o que diz o 27, diz assim, versículo 27, e havia também muitos leprosos, aonde? Em Israel tinha muitos leprosos, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o cara da Síria, que nem era do povo de Deus, foi abençoado. Enquanto tinha um monte lá dentro de Israel, passando necessidade, estava leproso. Por quê? Porque Deus não trabalha do jeito que nós trabalhamos. Deus quer que você dependa totalmente dEle. Eu poderia te dar exemplos do centurião romano, que ele era romano, ele também não era judeu, mas ele foi abençoado.
Eu podia te dar o exemplo da mulher Cirofenícia. Ela era da Fenícia. E a Bíblia diz que ela foi abençoada com as migalhas. E Jesus olhou para ela e falou: você pode ir em paz, a sua filha está curada, filha. Você pode ficar em paz. Grande é a tua fé. O Senhor falou para esses dois. Por quê? Porque eles não mereciam. É assim que Deus trabalha. Deus abençoa quem não merece. A presença manifesta de Deus vem para quem não merece. Quantos querem a presença de Deus? Você deseja a presença de Deus na sua vida? Você deseja receber presença na sua vida? Projeta para mim Romanos 4, 5. Eu vou te falar mais uma coisa. A Bíblia diz aqui em Romanos. Diz assim: mas ao que trabalha, mas ao que não, diga bem forte assim, ao que não trabalha. Fala mais forte, ao que não trabalha. Fala para quem está do seu lado, ao que não trabalha. Porém, crê naquele que justifica o... Ele não justifica o crente, não, ele justifica quem? O ímpio, quem não merece. Aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como? Você crê naquele que justifica o ímpio? Você crê que naquele que justifica quem não merece? Então você crê no Deus correto. Você crê num Deus que é gracioso. É esse Deus que quer manifestar a sua presença nesse lugar. É esse Deus que quer manifestar a presença dentro da sua casa, na sua célula. É o Deus que olha para você e fala assim: filho, é só pedir. Filho, diga que você precisa. Filho, diga que você quer. Fica de pé onde você está.